Olá! Nessa aula, você irá aprender a dizer as horas em inglês, irá compreender os fusos horários e ampliar o seu conhecimento sobre o uso de expressões e preposições de tempo. Bora lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Então, para começar, nós temos aqui Time and Technology. Ele faz uma pergunta, né? Você já parou para pensar que horas são na Austrália agora e em Tóquio? Ele faz uma outra pergunta. Você conhece o fuso horário dos países? Então você tem um mapa aí também na sua apostila, né? Onde tem os fusos horários. Então o que são esses fusos horários? Então aqui a gente tem o globo terrestre. A gente sabe que a Terra aqui, ela é redonda, ela tem 360 graus, né? E ela gira, ela tem um movimento de rotação que ela gira em torno de si. E esse giro leva 24 horas. Como tem 360 graus, dividindo 360 por 24, a gente chega a 15 graus. Então, cada fuso horário tem 15 graus e corresponde a 1 hora. Então, ficou determinado que, a partir de um fuso, que é o meridiano de Greenwich, que é o fuso 0, para a direita da Terra, você acrescenta 1 hora a cada fuso, e para a esquerda, você diminui 1 hora. Ou seja, para leste, você aumenta 1 hora, para oeste, você diminui 1 hora. Então, o Sistema Internacional de Fusos Horários é uma padronização que os países usam para definir os horários em diferentes posições, né, com relação ao meridiano de Greenwich. Então, ele vai ter sempre como referência esse meridiano 0, e vai de 0 a 180 para leste, de 0 a 180 para oeste, tá ok? Então, cada fuso horário equivale a 1 hora. Então, se, por exemplo, nós estamos num fuso horário, a 3 fuso horários de distância de Greenwich, são menos 3 horas. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Que fica mais fácil da gente perceber. Então, o que eu tenho? Eu tenho o fuso horário 0, que está aqui, né? Então, a partir desse fuso horário, que é no meridiano de Greenwich, então, para cá a gente tem leste, aqui é a parte oriental, e oeste, que é a parte ocidental. Então, vejam bem, cada fuso horário para cá, para leste, representa mais 1 hora com relação ao fuso horário de Greenwich. Cada fuso horário para cá, para oeste, representa menos 1 hora com relação a Greenwich, ok? Então, observem, nós estamos aqui, ó, nesse fuso horário aqui. Então, 1, 2, 3. Então, são 3 fuso horários para oeste, menos 3, ok? Então, tá aqui, ó. Esse é o fuso horário que a gente está, menos 3. Se a gente considerar 12 horas horário de Greenwich, menos 3, 9 horas o nosso horário. Aí ele faz essas perguntas. Quais cidades estão na mesma time zone, no mesmo fuso? Vamos pegar um exemplo aqui, ó, de 3 cidades no mesmo fuso. A gente tem aqui no fuso menos 5, ó, Lima, nós temos Bogotá, na Colômbia, Panama City, no Panamá. Então, são 3 cidades que estão no mesmo fuso. Ele faz uma outra pergunta. Quais cidades estão no fuso de São Paulo, no Brasil? Então, a gente tem aqui menos 3, São Paulo. Então, nós temos Rio de Janeiro, temos Brasília, temos Buenos Aires, todas essas cidades no mesmo fuso, menos 3. Então, esse é o mapa que vocês têm no livro texto. Então, vamos lá, ó, a gente tem aqui, olha aqui, ó, fuso horário 0, meio-dia. Então, esse é o de Greenwich. Por que chama Greenwich? Porque ele passa exatamente em Greenwich aqui. Tá? Se eu tenho aqui 0, Brasil, mais especificamente onde a gente está aqui, ó, menos 3. Então, 11, 10, 9. Tá ok?
Então aqui tem um texto, wrong number, wrong time. Wrong, errado. Wrong, número errado, hora errada. Vamos ouvir esse diálogo. Wrong number, wrong time. Hello? Hi, this is Lindsay from Techno Company. I am calling from Sydney. Australia? Yes, Australia. And we need some help to operate the new Boosie Nest telephone system 2000. Help? Do you know what time it is? Yes, sir. It is 3:30 p.m. in Sydney. Can you help, please? Sorry, but I can't. Excuse me, why not? Because it is 5:30 a.m. in New York and I am sleeping. This is my house and you got the wrong number. Muito bem, então a gente tem aqui o Mark conversando com a Lindsay, né? E aí a Lindsay, this is Lindsay from Techno Company, ou seja, ela trabalha na Techno Company e I'm calling from Sydney. Ela está ligando de Sydney. Aí o Mark fala, poxa, Austrália? Sim, Austrália. E precisamos de alguma ajuda para operar the new business telephone system, para operar esse equipamento. Aí o Marco fala assim, ajuda? Help? Do you know what time it is? Você sabe que horas são? Sim, 3:30 p.m. 3:30 p.m. Então a gente tem p.m. quando é após o meio-dia e a.m. quando for antes do meio-dia. Ao invés de 15 horas, 16 horas, passou do meio-dia a gente usa o p.m. Então 3:30 da tarde em Sydney. Pode me ajudar? Ele fala, não. Por que não? Porque são 5:30 a.m. aqui, ó, em Nova York. Estou dormindo. Essa é minha casa. Então você está com o número errado. Ok? Então observem que lá na Austrália, 3:30. Lá em Nova York, 5:30. Se a gente retornar um pouquinho aqui, ó. Austrália, você está nesse fuso horário aqui, ó, olha a distância. Então você tem, a partir de Greenwich, sem considerar os horários de verão, tá? Você tem mais 10 e ele está lá do outro lado. Ele está onde? Aqui, ó, em Nova York. Então ele está em Nova York, que é menos 5 com relação ao zero, com relação ao Greenwich. Então é uma diferença aqui muito grande, né? Sem considerar os fusos horários, tá bom? Então agora tem umas perguntas sobre o texto. Vamos responder essas perguntas, ó. Where is Mark? Já vimos o que é where, onde, né? Então onde é que ele está? Ele está na Austrália ou ele está nos Estados Unidos? Poxa vida. Então Mark está onde, ó? A Lindsay está na Austrália. E o Mark? O Mark está aqui, ó. Está em New York. Então ele está em Nova York. What time is in Sydney? Que horas são em Sydney? Vamos pegar lá. Em Sydney está aqui. Lindsay disse 3:30 em Sydney. 3:30 p.m. p.m. afternoon, à tarde. 3:30 da tarde em Sydney. Alternativa A. Nova York e Sydney estão no mesmo fuso horário? Na mesma time zone? Não. Né? Logicamente que não, porque aqui é 3:30 p.m., aqui é 5:30 a.m. Então, no, they aren't. E qual é o problema nessa conversa, né? O Mark não sabe operar a máquina ou o fuso horário e o número estão errados, né? Então, veja bem aqui a alternativa B, porque ela ligou para a casa dele, logicamente que o número aqui está incorreto. Então, vamos dar sequência. Como é que a gente fala então as horas em inglês? What time is it now? Que horas são agora? It's 1 o'clock. Então nesse primeiro relógio, vocês observam que usa a expressão o'clock. Então a gente usa a expressão o'clock para hora cheia. 1 hora, it's 1 o'clock. 2 horas, it's 2 o'clock. 3 horas, 3 o'clock. E assim por diante. É somente utilizar essa expressão, é utilizada somente em horas cheias. Ok? Então aqui em fundamentos,
Time expressions. Então, observe primeiro aqui, ó. What time is it now? Isso é uma forma de você perguntar a que horas são, tá? Então, você pode dizer assim, hey, what time is it now? Que horas são? Então, it's 1 o'clock. 1h. Esse o'clock é uma expressão utilizada somente para horas inteiras, tá bom? Então, se eu vou dizer o seguinte, olha, são 2h da tarde, ou são 2h da manhã, ou então eu digo, it's 2 o'clock, p.m. or a.m. Então, it's 2 o'clock. 1h, 1 o'clock. Se for 1h30, eu não uso o o'clock, 1:30, direto, sem usar o o'clock, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 1h05. 1h05 eu posso usar direto, 1:05. Esse ou aqui, ó, ele corresponde ao 0, tá bom? 1:05. Se fosse 1h10, eu usaria direto 1:10. Ok? Então, 1:05. Ou eu posso usar it's 5 after 1. Ou seja, 5 depois da 1, 5 passado da 1. No lugar do after, eu poderia ter também a palavrinha past. Então, it's 5 after 1 ou it's 5 past 1. No próximo reloginho, eu tenho 1h15. 1h15. Então, eu posso falar direto, né? It's 1:15. Ou, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Se a gente dividir o relógio em 4, 15 minutos equivale a 1/4 do relógio. Então, eu posso substituir 15 minutos pela expressão a quarter, 1/4. Muito usado, tá? Então, aqui, ó, it's 1:15, direto, ou it's a quarter after 1, ou a quarter past 1. 1h30, it's 1:30. 1:30, eu vou dividir o relógio aqui, ó, na metade agora, né? Porque 30 minutos dá metade. Então, esse 30 minutos é equivalente a half, metade. Tá? Então, it's 1:30 ou it's half past 1, metade passada da 1, ou half past 1. 1h40, posso escrever direto, it's 1:40, ou 1h40 não é a mesma coisa que 20 para as 2, como em português. Então, ou eu digo que é 1:40, ou eu digo que é 20 to 2, para as 2. It's 1:45. 1h45, posso dizer direto, it's 1:45, ou 1h45 é igual a 15 para as 2. 15 para as 2, eu posso substituir esse 15 por 1/4, a quarter. Então, it's a quarter to 2. Na sequência, ele fala exatamente do uso do o'clock, tá? Que é para horas inteiras. E dá o exemplo, it's 4 o'clock. E aqui na sequência, ele cita o uso do after, que pode ser igual a past, tá? Então, aqui, it's 2:10, 2h10. 2h10 eu posso dizer direto, 2h10, né? 2:10, ou posso dizer que é 10 after 2, que é a mesma coisa que 10 past 2. Então, o after geralmente é American English e o past em British English. Aqui um outro exemplo, 4h10, eu posso dizer que direto, it's 4:10, ou posso utilizar 10 after 4 ou 10 past 4. Aqui uma outra forma de perguntar as horas, excuse me, do you have the time? Excuse me, do you have the time? Então, da mesma forma, eu tenho aqui 11h15, eu posso falar direto, 11:15, ou a quarter after 11, ou a quarter past 11. Mais um exemplo aqui, ó, 4h15, a quarter after 4, ou a quarter past 4. Posso falar direto? Posso. 4:15.
Uma outra forma de se perguntar as horas. Have you got the time? It's 11:50. Ou 10 para o meio-dia. Opa, mas aqui apareceu essa expressão num. Sim, meio-dia, 12 horas. Você vai usar 12 horas p.m. Ou você pode substituir por noon. Quando você usa noon, at noon, ao meio-dia. Aqui ele traz o conceito de AM e PM. Então vamos dizer aqui, para nós a gente usa o sistema de 24 horas, né? Para um sistema de 12 horas vai ser um pouquinho diferente. Esse 9 horas da manhã, para mim vai ser o quê? Vai ser 9 a.m. E o 9 horas da noite, o 21 horas no sistema de 24 horas, vai ser o 9 p.m. Ok? Então essa expressão, essa abreviação vem de antemeridian e essa de postmeridian. Então ela divide as horas antes e depois do meio-dia. Ok? Então exemplo aqui, what time do, aqui faltou um you aqui, tá? Faltou o sujeito. What time do you wake up? I wake up at 5:30 a.m. 5:30 a.m., então é 5:30 da manhã, tá? Esse a.m. você pode até substituir por 5:30 in the morning. À tarde, vamos pegar um exemplo. What time do you take the bus home? 5:30 p.m. A gente sabe que esse 5:30 p.m. seria o equivalente para a gente a 17:30 ou 5:30 da tarde, in the afternoon. À noite, eu tenho aqui, por exemplo, que horas você deixa a FATEC? 10:30 p.m. Esse 10:30 p.m., porque é depois do meio-dia, e eu posso substituir por at night. Agora aqui, falando um pouquinho do meio-dia, né? A hora exata. Então porque num sistema de 12 horas, esse 12 pode ser tanto meio-dia, como pode ser meia-noite. Então, para a gente diferenciar se é o meio-dia ou meia-noite, se for meio-dia, a gente usa 12 p.m. Se for o meia-noite, a gente usa 12 a.m. O 12 p.m., você pode substituir esse p.m. por 12 at noon. E o 12 a.m. você pode substituir por midnight, meia-noite. Agora vamos falar um pouquinho das preposições de tempo. Aqui é tranquilo, tá? Então elas são utilizadas para marcar dias, meses, anos, estações do ano, ok? Então ele traz aqui o on, o at e o in, 3 preposições. Vamos lá, vamos ver para os dias da semana, qual que eu uso? Eu uso on, por exemplo, on Sunday, no domingo. Antes de meses do ano, eu vou usar in, por exemplo, in January, em janeiro. Antes de anos, eu também vou usar in 1998, por exemplo. Antes de estações do ano, eu também vou usar o in spring, na primavera. Antes de horas, aí eu vou usar o at, por exemplo, at 8 o'clock p.m. Esse é um resuminho, tá? Da utilização dessas preposições de tempo. Então aqui no item 3.1 ele traz o uso do in. Aqui, ó, antes de meses nós já falamos, in August. Antes de ano também já falamos. Antes de estações do ano também já falamos. E aqui ele aparece com partes do dia. Então, esse partes do dia, ele serve para de manhã, in the morning.
ele serve para a tarde, in the afternoon, para a tardezinha, in the evening, mas não serve para a noite ou para o meio-dia. Aí, para a noite, para o meio-dia, a gente vai usar o at. Tá bom? Então aqui, ó, at noon, ao meio-dia, at night, à noite, antes de hora, já comentamos, at 8 o'clock, por exemplo, tá? Então aqui, at midnight, à meia-noite. E o on, antes de dias da semana que nós também já falamos, on Sunday, on Tuesday. Ok? Muito bem. Por hoje é só. Até a próxima.